Imagens, imagens. É só olhar ao redor para ver. A gente vive mergulhado num mundo de imagens. De tudo quanto é jeito, tudo quanto é gosto. O que dizem as imagens? Qual será o seu significado? Será que dá para ler uma imagem? Ou a imagem é só para ver? Vamos ver o que é texto visual e quais suas características básicas. Não sei não, né? Ler uma imagem, a gente lê um gibi, lê um livro, um jornal, uma revista, um cartaz, uma carta, um e-mail, lê letra. Agora, ler uma imagem a gente vê. Calma, Marcão. Não estressa, relaxa. Pensa que é o fim do expediente e você tá voltando para casa. Como é que é o lugar onde você mora? O lugar onde eu moro? É, descreva o lugar onde você mora. É um lugar receptivo, aconchegante, sempre cabe mais um. O lugar onde eu moro é asfaltado. Muito ônibus, muito carro. Rua de asfalto comum. A minha rua ainda é de paralelepípedo. De terra. Sossegada. É uma casa, não, um apartamento pequeno. Bom, é um sobrado. Dos 2 quartos, sala, da cozinha e do banheiro. Bastante ventilação. Velho. Um bairro residencial. Periferia comum, né? Mas não tem verde nenhum. É onde eu moro é uma maravilha. Van Gogh é um pintor holandês na segunda metade do século XIX. É considerado um dos gênios da pintura de todos os tempos. Veja só como ele descreveu o quarto onde morava. Ele pintou um quadro. Sinceramente, né? Eu não tô engolindo esse lance de ler uma imagem. Quando a gente fala, a gente tem que respeitar um monte de regrinhas para ser entendido, não tem? Como assim? Imagina se eu começo a falar assim. A tem regra, fala elementos suas seus. Regras, eu, essas, básico ser. Elementos fala, preciso entendido para os respeitar da. Que? Viu só? Se não respeitar as regras básicas da fala, ninguém vai me entender. Vamos pensar um pouco. Não dá para sair embaralhando as palavras e ser entendido. Com as imagens acontece a mesma coisa. Para produzir um objeto ou uma cena, os pontos, as linhas, os planos, a luz, a cor e a forma não podem ser colocados de qualquer maneira. Tudo tem o seu lugar. É assim que o artista se comunica. Cada detalhe é intencional, tem um objetivo. Isso quer dizer que as imagens se expressam através de uma linguagem plástica. Transmitir ideias e informações por meio de imagens é o que a gente chama de texto visual. O ponto, a linha e o plano são alguns elementos que constituem a base do texto visual. A partir do início do século XX, esses elementos despertaram o interesse teórico de artistas como Kandinsky. Na teoria desenvolvida por ele, o ponto, por exemplo, pode sugerir ideias de imobilidade, de calma, permanência e isolamento. Já a linha pode passar a ideia de movimento, mais agitado ou menos agitado, dependendo da sua forma ou direção. Nós vivemos num mundo rodeado de imagens, não é? E a escola deve propiciar uma reflexão mais crítica sobre essa leitura, ampliando o leque de possibilidades, né, de imagens a serem lidas, né, buscando em cada imagem revelar os vários sentidos, os vários significados que estão postos nessa imagem, né, entendendo, buscando também situar o autor dessa imagem no contexto das épocas, né, para que isso amplie a maneira de ver do aluno. Quanto tá? R$2,50. Oi, Kátia. Olá, tudo bom? Tudo. E aí, o que você me traz? Obras de Van Gogh. Que lindo. Van Gogh pintou o Sr. Roland 6 vezes. Eles eram amigos. Na verdade, o Sr. Roland não tinha noção nenhuma da arte de Van Gogh. Ele posava pela amizade mesmo. Eles moravam na mesma rua, numa cidadezinha francesa. Ó, lindo, né? Um homem uniformizado, barbudo, carteiro, sentado em uma cadeira com o braço apoiado na mesa. Isso é só o começo do nosso texto visual. Vamos ler melhor esse quadro.
quais são as cores predominantes: o azul e o amarelo no uniforme e nos olhos. Repare que o contraste entre o amarelo amarronzado da barba e a clareza da pele do rosto valorizam a expressão do carteiro. Que mais? A mesa é verde e ajuda a destacar a figura do carteiro. O fundo cinza e azul claro sem nenhum elemento também destaca e aproxima o carteiro de quem o observa. O quadro é retangular, quase um quadrado. E olha só, ele é praticamente dividido ao meio pelo fundo azul, o que dá uma forma alongada e elegante ao Sr. Roland. Por último, repare que a posição dos braços e da cabeça formam um triângulo, sugerindo estabilidade, segurança e tranquilidade. Texto visual. Ler imagens. Quem diria? Parece agora que tudo está me dizendo alguma coisa. Quanta informação. Haja leitura. Depois dizem que a gente não lê muito. Até o semáforo está conversando comigo. Tudo bem, Marcão, eu tô verde. Pode passar tranquilo. Ei, vocês aí, podem esperar. Cuidado, Marcão, amarelei. Isso quer dizer que eu vou fechar o cruzamento pro senhor. É melhor parar. Isso, Marcão. Será que estou exagerando? Tudo é texto visual? Tudo fala, expressa, manda mensagens, informações. Tem gente que fica confusa com essa história de texto visual, de ler as imagens, os sinais. Imagina então se eu disser que dá para ler aqui, no quadro do Carteiro de Van Gogh, uma mensagem de resistência, de afirmação da vida. Como é que é? Van Gogh viveu na segunda metade do século XIX, uma época de grandes transformações. Os efeitos causados pelo acelerado processo de industrialização eram uma das preocupações do artista. Nas cidades, operários oprimidos e alienados. No campo, a miséria mostrava sua cara. A firmeza e energia transmitida pela imagem do Sr. Roland é uma forma de resistência a tudo isso. Uma afirmação da importância da vida, mesmo que através de um simples carteiro. Essa imagem de resistência, de afirmação da vida, também pode ser lida nas obras singelas e coloridas do artista nordestino, o brasileiríssimo Mestre Vitalino. Nascido em 1909, em Caruaru, Pernambuco, autodidata, foi o criador de um estilo que retratava a vida do povo nordestino. Vitalino viajou todo o Brasil de 1960 a 1963, expondo sua obra, e foi reconhecido como um artista de grande importância no cenário nacional, deixando um legado de seguidores em todo o Nordeste. Para mim, esse aqui é um dos prédios mais maneiros de São Paulo, o Edifício Copan, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Esse arquiteto também projetou a Igrejinha da Pampulha, uma obra bem menor e mais singela, porém tão importante quanto essa pela sua inovação nas formas. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele é muito famoso e tem obras espalhadas pelo mundo inteiro. Mas aqui no Brasil é mais conhecido por ter sido o arquiteto de Brasília. Niemeyer já disse muitas vezes que sua visão de mundo está expressa em suas obras e que as formas arredondadas de seus projetos são inspiradas na natureza. Os filósofos gregos chegaram a afirmar que a arte era a imitação da natureza, e durante muito tempo foi mesmo. A segunda metade do século XIX e o início do século seguinte foi uma época de muitas invenções. O telefone, o automóvel, o rádio, a fotografia, entre tantas outras. O artista não precisava mais imitar a natureza. A máquina fotográfica fazia isso perfeitamente. E logo depois, o cinema. A indústria, a tecnologia e a ciência mudavam a cara do mundo. Era um momento propício para uma verdadeira revolução na arte, o modernismo. Na arquitetura, as construções coletivas e em série ganham um enorme desenvolvimento e o espaço urbano é ocupado por grande número de pessoas. As artes visuais trilham novos caminhos, criando muitos estilos. O que você acha desses quadros?
São quadros bem elaborados, são belíssimos e provavelmente de artistas renomados. Maravilhosos e fantásticos. São brasileiros? São brasileiros. Eu fico em dúvida, eu não sei se é brasileiro ou não são. Sim, porque aquele eu conheço. Aquele é da Tarfilha do Amaral. Não, é uma arte diferente uma da outra. Qual a diferença entre esses quadros e este daqui? Eu acho esse daqui mais antigo. Eu acho que esses aqui eles mostram uma parte mais abstrata de uma imagem, isso aqui... Realista. Mostra mesmo a realidade. Aquilo ali eu acredito que é um sentimento mesmo da pessoa. Na verdade, a arte ela se expressa através da representação. Esse daqui representa a mulher no dia de hoje, né? Pensativa, mais independente. Só olha assim, eu vejo que é muito lindo, entendeu? Da forma que cada artista tem o seu ponto de vista do que se vê, entendeu? O Teatro Municipal de São Paulo foi o grande palco da Semana de Arte Moderna de 1922. Uma espécie de marco inaugural do modernismo no Brasil. Victor Brecheret, Di Cavalcanti e Anita Malfatti foram alguns dos artistas que participaram desse movimento. A importância da Semana de 22 é romper com uma visão artística brasileira que só consagrava aquilo que vinha da Europa. Então, a partir de 22, a gente passa a olhar as artes brasileiras, incluindo nelas a presença negro-africana e indígena, o que vai trazer um componente criador mais interessante e mais original. Lembra do quarto do Van Gogh? Pensa bem, você acha que o Van Gogh estava preocupado em reproduzir o quarto dele de uma forma fotográfica? Não parece. Tem alguma coisa estranha nesse quadro aí. As linhas não convergem. Sei lá. Parece que a cama não caberia no quarto. As cadeiras também não estão muito bem, principalmente se a gente comparar com o tampo da mesa. A janela também não fecharia, e os quadros parecem que vão cair da parede. Será que Van Gogh não dominava a técnica da perspectiva, desenvolvida pelos artistas renascentistas? Van Gogh pintou esse quarto 3 vezes. Todas com essa característica de descompromisso com a perspectiva. Isso era intencional. Ele queria romper com os clássicos. Eu sabia. Van Gogh estava mais preocupado em expressar o que estava se passando em seu interior, dentro da sua cabeça, e não em fazer um registro fotográfico do quarto. Se bem que a fotografia também pode ir além do simples registro fotográfico, expressar sensações interiores.